não tenha ninguém online agora, mas eu sei que esse vídeo vai ficar salvo e vai tocar muitas vidas. E para quem tá entrando aqui no TikTok, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Essa é uma live onde a gente começa o dia falando de Deus e eu transmito aqui para vocês um pouquinho do amor dele e falo um pouquinho da palavra dele para que o seu dia comece de uma forma diferente, para que o seu dia comece de uma forma mais leve e você escute a palavra de amor para o seu coração, que é as palavras que Deus colocou na minha vida e eu quero transmitir para vocês. Amém? Eu acho que o som tá bom, qualquer coisa vocês me avisam do áudio, mas acredito que esteja tudo ok, né? Bom, eu vou começar fazendo uma oração só para entregar esse momento para Deus e para entregar o dia de vocês também, tá? Senhor, eu chego agora na tua presença para te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade da gente ter se levantado, por mais uma oportunidade da gente estar respirando, Senhor. Eu entrego, Senhor, esse projeto nas tuas mãos, esse projeto de live de devocional nas tuas mãos. Pai, que a tua palavra chegue no coração de quem precisa, que a tua palavra chegue na casa de quem precisa, no trabalho de quem precisa, Senhor. E que a tua palavra chegue, Senhor amado, transbordando cada coração, como um cheiro suave, como um toque, Senhor amado, suave na vida das pessoas, Pai. Me usa como instrumento, que a minha boca seja instrumento nas tuas mãos, Pai, para falar do teu amor, da tua bondade e do teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. O devocional de hoje, deixa eu botar para cá. Bom dia, gente, para quem tá chegando aqui. Deixa eu botar isso aqui mais pra lá. Bom dia, bom dia. Provavelmente você é novo aqui. Se você for novo, bom dia, Dani. Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o lugar de paz que você vai encontrar pela manhã. E eu tenho certeza que Deus vai te fazer com que o seu dia comece diferente. Amém? Que o seu dia comece cheio da presença dele. E eu tenho certeza que vai ser um dia abençoado na sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, André. Bom dia. Se eu demorar um pouquinho para responder aqui, amém, Reis, amém. Se eu demorar um pouquinho para responder aqui é porque eu tô lendo aqui, tá? E o devocional de hoje, o som tá ok, gente? O som tá ok, a voz tá ok, tá muito alto? Me falem aí. Bom, o devocional de hoje fala: Ele caminha com você. Então, eu vou colocar um pouquinho mais para cá para eu poder olhar para as duas. Está ótimo, que bom, que bom. Ele caminha com você. Muitas vezes, primeiro eu vou ler a passagem que é uma passagem que me pega muito, muito mesmo, que fica lá em Mateus. Obrigada, André, obrigada. Fica lá em Mateus e fala: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu acredito que Deus ele veio exatamente para quem está cansado, exatamente para quem está sobrecarregado, exatamente para quem precisa dele. Deus ele não veio para as pessoas sãs, ele veio exatamente para quem precisa da presença dele. Muitas vezes temos dias cansativos, não é verdade? Seja pela correria, muitos compromissos ou porque as coisas não saem conforme o planejado. Além de tudo isso, ao chegar em casa, os noticiários acabam nos carregando com notícias ruins que acabam nos afetando ainda mais. E nesse turbilhão de tantas coisas indesejáveis, sem que possamos fazer algo para impedir, temos a sensação de estar de mãos atadas. Bom dia, Aparecido! Não, deixa eu te dizer algo. Se tudo isso faz sentido para você, não se deixe vencer. Eu tenho uma boa notícia. Jesus te convida hoje a se aproximar dele e lançar aos seus pés todas as suas frustrações e cansaço, para então receber alívio e descanso. Ouça o sussurro dele aos seus ouvidos te dizendo: Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso.
Jesus ama cada um de nós, está sempre disponível para nos envolver nos seus braços. Mas o grande problema é que muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos, navegar contra os ventos contrários com a força do nosso braço, e por isso acabamos nos cansando e perdendo as forças. Talvez até hoje você tenha agido dessa forma diante dos problemas na sua volta. E seja na sua família, finanças ou até mesmo na saúde, tanto física quanto emocional. Mas a partir de hoje, se posicione e saiba que você não precisa mais carregar todo esse peso. Jesus está ao seu lado, te convidando para caminhar com ele, pois ele tem uma nova direção para a sua vida, onde você encontrará cura, leveza e paz. Jesus, ele transforma a nossa dor em testemunho. Para muitos que são novos aqui e não me conhecem, eu tenho um testemunho muito forte. Deus me resgatou do mundo. Pode ter alguém que já me conhecia, mas essa conta é nova, então provavelmente não. Mas eu venho de um mundo onde eu era DJ, fazia festa, bebia, enfim, todas essas coisas, e Jesus me resgatou de lá. E hoje eu entendo que a minha maior dor, que o meu maior vazio, que as coisas mais difíceis na minha vida, elas se tornaram meu testemunho. E Deus, ele usou toda a minha trajetória e toda a minha vida para que fosse um testemunho vivo com Deus. E hoje eu vejo que Deus, ele permitiu que acontecesse tudo isso para que a minha vida se tornasse um testemunho, para que através da minha vida, para que através da minha dor, para que através do meu cansaço, eu conseguisse atingir outras vidas, eu conseguisse chegar em outras vidas. E é muito fácil a gente ter audiências quando a gente está fazendo o que o mundo pede para a gente fazer, né? Para quando a gente está seguindo a maré. Mas é muito mais restrito quando a gente faz a vontade de Deus. E eu fazia lives aqui com muitas pessoas e eu vejo que quando a gente entrega a palavra de Deus, a entrega ela é muito menor. Porque as pessoas, elas querem de você que você seja igual a todo mundo. E quando você decide ser diferente, quando você se posiciona para ser diferente, talvez o mundo não se agrade muito. Mas eu vejo hoje um mundo sedento, sabe? Um mundo cansado, um mundo sobrecarregado de tarefas, um mundo sobrecarregado de tristeza, um mundo sobrecarregado de angústia. E bom dia, Alan, bom dia. E eu vejo que esse mundo, ele nos deixa cansado. Eu era uma pessoa cansada no mundo. O mundo me exigia muitas coisas, o mundo me exigia a perfeição, o mundo me exigia todo o tempo que eu estivesse pronta para obedecer o que ele queria de mim. E eu vejo que Deus, ele, quando ele entra na nossa vida, quando Deus entra na nossa vida, o fardo, ele fica leve, ele fica suave. E é isso que fala lá em Mateus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Então, eu acredito que Deus, ele veio exatamente para tirar esse fardo da gente no mundo. Deus, ele veio para nos dar alívio. Deus, ele veio para nos tirar essa sobrecarga que o mundo nos coloca. Deus, ele veio exatamente. Obrigada, Alan, obrigada. Deus, ele veio exatamente para nos trazer conforto. Eu te pergunto hoje, o que vem sobrecarregando você? O que vem te deixando cansado? O que vem te deixando oprimido? O que vem te deixando com um vazio gigantesco? O que vem te deixando com um fardo pesado? Qual é a parte da sua vida, qual é a área da sua vida que está desfalecendo? Qual é a área da sua vida que está te machucando? Qual é a área da sua vida que está te deixando entristecido? Porque eu, antes de me voltar para Jesus, obrigada, Jasmine, obrigada. Porque eu, antes de me voltar para as coisas de Deus, antes de me voltar para Jesus, eu me sentia um vazio gigantesco, parecia que eu estava incompleta, parecia que algo em mim faltava. Eu tentava preencher com noite, com bebida, com coisas assim. Obrigada, Jasmine. Tentava preencher de. Obrigada, André. Tentava preencher de todas as formas, sabe? Tentava preencher aquele vazio e aquilo nunca se saciava, aquilo nunca funcionava. Eu chegava às vezes de uma noite cansada, chegava exausta, mas chegava vazia. Chegava me perguntando o que eu tô fazendo da minha vida, por que esse vazio não é preenchido. E hoje eu vejo que o Espírito Santo, que Jesus, ele veio e transformou a minha vida. Bom dia, Delvane.
Eu vejo que Jesus entrou e transformou a minha vida. Jesus, ele preencheu e não só preencheu, como transbordou. E eu não tô aqui romantizando o evangelho, dizendo para vocês que servir a Deus a gente não tem obstáculos, que a gente não tem lutas, que a gente não tem. A gente tem, mas assim como diz lá em Mateus, depois desse versículo, eu vou abrir aqui a Bíblia com vocês. Depois desse versículo que Deus fala que vinde a mim. Peraí, gente, que desligou aqui. Depois desse versículo que Deus fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, logo depois tem um versículo que fala, eu vou abrir aqui. Mateus 11. Eu deixei anotadinho aqui para vocês, para ler com vocês. Logo depois desse versículo que Deus fala, bom dia, Karen, bom dia. Bom dia. Logo depois desse versículo que Deus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele não fala que não existe fardo, que não existe jugo com ele. Jesus, ele não fala que vai te livrar de todas as lutas, mas ele fala que com ele o jugo é suave e o fardo é leve. Então, hoje eu sempre falo, eu não deixei de passar por situações desafiadoras. Jesus, ele não me tirou totalmente as provas da minha vida, mas hoje eu tenho o que eu não tinha antes, que é ele ao meu lado, que é Jesus lutando comigo, que é Jesus me capacitando, que é Jesus ao meu lado. Porque antes, quando eu tinha algum problema, quando eu tinha alguma coisa que acontecesse, eu não tinha no colo de quem chorar. Bom dia, André. Eu não tinha no colo de quem chorar. E hoje eu sinto que todos os momentos desafiadores da minha vida, quando eu me sinto sobrecarregada, quando eu me sinto pesada, eu sei que Deus está ali comigo. Eu sei que Deus está ali cuidando de mim, me capacitando, me deixando forte. Porque é isso que Deus faz. Deus, ele não te dá momentos sem luta, mas ele passa pelas lutas com você. Então hoje eu venho te perguntar. Bom dia, sabedoria sem filtro. Hoje eu não sei o que tu tá passando. Eu não sei qual é. Quero ouvir todos os dias essa palavra. Depois só me fala o horário que você entrar. Alan, todos os dias às 7 horas, tá? Todos os dias às 7 horas a gente vai estar aqui online e eu vou fazer essa live de devocional com vocês todos os dias, tá bom? Mas eu te pergunto hoje, eu não sei o que você tá passando, eu não sei qual é a sua tristeza, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é o momento desafiador que você tá passando, eu realmente não sei. Mas eu posso te dizer que Deus sabe. E que Deus, ele deixou escrito na palavra dele, isso é a boca dele falando com a gente. Deus, ele deixou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, se hoje a tua vida tá te sobrecarregando, tá te deixando cansado, tá te deixando desanimado, tá te deixando angustiado, eu te faço um convite. Conheça Deus. Se entregue para Deus. Fale com Deus. E aí tu vai me perguntar, Cálita, mas como que eu oro? Como que eu falo com Deus? Gente, assim como a gente está conversando agora, como eu tô falando com vocês. É muito simples chegar aos pés do Senhor. É você conversar com Ele, é colocar nos pés dele todas as suas angústias, os seus pesos, tudo aquilo que te deixa angustiado ou vazio ou qualquer coisa que te deixe triste. É chegar e falar, Senhor, eu tô passando por isso, por isso, por isso, me ajuda, me dá força. E eu acredito muito que Deus, ele goste de nos ouvir. Bom dia, Ricardo, bom dia, bom dia. Eu acredito muito que Deus, ele gosta de nos ouvir, é como um pai que gosta de escutar o seu filho. E eu quero contar um pouquinho para vocês, já que é a nossa primeira live de devocional aqui, e vai ser por muito, se Deus quiser, esse projeto vai muito longe e eu vou começar a fazer isso todos os dias. Lê um versículo para mim, tô precisando. Vou ler, Ricardo, que é o versículo do devocional de hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso.
Recebe, Ricardo, esse versículo é para você. Nossa sociedade está cada dia mais vazia, imagem, dinheiro, precisamos de algo mais profundo. E é isso, exatamente isso que eu prego sempre. Vou estar todo dia aqui com você. Obrigada, Ala, eu vou amar ter você aqui. É isso exatamente o que eu prego. A gente vive em dias de um evangelho baseado no dinheiro, um evangelho baseado em riquezas. E ontem eu li em Mateus 7, e eu vou compartilhar com vocês, porque eu li antes de dormir. Em Mateus 7, que Deus fala, não junteis tesouros na terra. Mateus 8, eu acho. 6. Deus, ele é bem claro quando ele fala não ajuntei, Mateus 6, 19, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem nos corrói, e onde ladrões roubam e roubam, mas ajuntai a vós os tesouros no céu. Deus é muito claro. Hoje a gente vive num evangelho muito financeiro. As pessoas, elas pregam muito, se tu buscar a Deus, Deus vai te dar isso. Se tu buscar a Deus, Deus vai te dar isso. E, na verdade, nosso maior galardão, a nossa maior riqueza, a nossa maior herança é o reino dos céus, é ter Jesus por perto. E eu não estou falando que Deus não quer te dar prosperidade, porque Deus, ele quer ver o seu filho próspero. Deus, ele quer te dar prosperidade. Deus, ele quer te dar coisas boas. Mas ele quer primeiramente o seu coração. Porque na palavra de Deus fala, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, buscai o reino dos céus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, hoje é um evangelho onde as pessoas usam Deus como uma moeda de troca. E Jesus não é uma moeda de troca. Deus, ele veio exatamente para te salvar, para te trazer a salvação, para te trazer alívio, para te trazer alegria, né? Teologia da prosperidade, não digo que é errado, mas como você falou, primeiro o reino dos céus. Exatamente. Não é errado você próspero, não é errado você ter dinheiro aqui na terra. Quando o dinheiro, ele serve... Obrigada, Maria! Obrigada. Quando o dinheiro, ele serve como instrumento nas tuas mãos para abençoar outras pessoas. Obrigada, Maria! Quando o dinheiro, ele serve como instrumento para abençoar outras pessoas, ele está sendo bênção na tua vida. Mas quando o dinheiro, ele tá tirando o teu coração de Deus, ele tá sendo maldição. Na palavra de Deus fala que a gente não pode servir a dois senhores. Quando a gente está servindo ao dinheiro, a gente não consegue servir a Deus. Então a gente precisa primeiramente servir a Deus para que o dinheiro nos sirva e não para que a gente sirva o dinheiro. O dinheiro, ele tem que ser bênção nas nossas mãos. E Deus, ele quer sim te dar prosperidade. Deus, ele quer sim te ver bem, porque qual é o pai que não quer ver o filho bem? Um pai de verdade, não genitores, mas um pai de verdade, a tua identidade em Deus. Estava procurando uma live que eu sentisse a presença de Deus, achei, glória a Deus. Amém, Wagner, amém. Peço oração por libertação de 4 milhões, causa na justiça, que ganho já está para sair. Amém, Luiz. Se Deus quiser e for da vontade dele, ele vai te dar a vitória. Amém? E então, a prosperidade, e as pessoas, elas confundem prosperidade com riqueza. Prosperidade na Bíblia, ela não é só riquezas materiais. A prosperidade na Bíblia, Deus quer te ver próspero em todas as áreas. Deus quer te dar prosperidade no teu casamento, no teu relacionamento, nas tuas amizades, no teu trabalho, na tua empresa. Deus, ele quer te ver próspero em tudo, mas o teu coração precisa estar nele. Tu precisa estar buscando o reino dos céus em primeiro lugar, que as demais coisas lhe serão acrescentadas, amém? E o que eu acho de mais lindo na palavra de Deus hoje é que Deus, ele deixou escrito que por mais que você esteja sobrecarregado, por mais que você esteja cansado, tô indo trabalhar, mas muito obrigada pelo versículo. Qual é a sua próxima live? De nada, Ricardo, que Deus te abençoe, abençoe seu dia. Todos os dias às 7 horas eu vou estar aqui, tá bom? Vai ser nossa live de devocional todos os dias às 7 horas. Espero por você. Beijo, Luiz. E a coisa mais linda que Deus deixou foi o colo dele pra gente, foi a salvação. Então hoje eu te falo, novamente eu te pergunto, qual é a área da sua vida que está te deixando sobrecarregado? Talvez você esteja cansado de tentativas frustradas. Talvez você esteja cansado de ter que acordar todos os dias sem motivação.
Talvez você esteja cansado de esperar das pessoas algo que as pessoas não te entregam. Talvez você esteja cansado, amém, Ricardo? Talvez você esteja cansado de tentar relacionamentos que não te levam a lugar nenhum, que não te amam de verdade. Ou talvez você esteja cansado da vida e talvez você entrou nessa live pensando em desistir de tudo. Mas eu venho te dizer hoje, não importa qual seja o motivo que está te deixando cansado. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Obrigada. Talvez eu não sei o motivo do que você está cansado e sobrecarregado. Eu não sei qual é o motivo, mas eu acredito muito que Deus tenha um colo para te dar hoje, que Deus tenha um fardo que é leve, Deus tem um fardo que é suave, e Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, e assim como ele fez comigo, gente. Porque se você entrar lá no meu Instagram, se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver o testemunho que Deus fez na minha vida. Deus ele me tirou de um mundo de pecado, de um mundo ilusório. Amém, Alan, amém, que bom. Eu sempre abro as lives sabendo que Deus quer falar com alguém. E esse projeto é exatamente para isso, para Deus me usar como instrumento na vida das pessoas, para que as pessoas sintam a presença de Deus através de mim, porque isso aqui, gente, não é nada para minha honra, para minha glória, isso aqui não é sobre números, isso aqui não é nada para mim. Obrigada, Lari, obrigada. Isso aqui é exatamente para Deus, esse projeto eu criei e Deus colocou no meu coração para ele. Oi, Euclides, bom dia. Então, isso aqui é para Deus, é para honra e glória do Senhor. Então, se Ele está tocando o teu coração, recebe essa palavra. Eu não sei, Alan, qual é a tua trajetória até aqui, qual é a tua história, mas eu acredito que se Deus está tocando no teu coração é porque Ele tem um chamado muito forte contigo. Amém, Chico? E eu acredito que Deus ele tem um propósito e Ele nos chama e a gente ouve quando Ele nos chama. E aproveitar que é a primeira live aqui desse projeto de devocional todos os dias, e Deus ele me chamou lá em 2023, foi quando começou a minha transformação. Deus ele me chamou pela eu ouvi a voz de Deus me chamando, mas eu queria ignorar, porque eu sei que eu sempre tive um chamado muito forte. E eu quis ignorar por muito tempo, até que Deus permitiu que eu sofresse um acidente de carro. Eu bati o meu carro a 160 por hora. Eu tô viva só pela graça de Deus. Então, esse acidente me fez refletir sobre a minha vida. Assim que eu entrei na Lab, eu senti a presença de Deus. Amém, amém, Wagner, amém. Bom dia, inveja destrói um relacionamento. Verdade, Maurício. Bom dia, minha querida. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Diego. Beijo para Fortaleza. E assim que aconteceu esse acidente na minha vida, eu entendi que era o meu momento de me voltar para Deus. E por mais que tenha acontecido isso, ainda fui teimosa por alguns meses. Mas quando Deus realmente me chamou e Deus falou assim: minha filha, acabou o teu tempo no mundo acabou. Eu quero você para mim de volta, porque eu era desviada dos caminhos do Senhor, né? Eu sou de Porto Alegre, Euclides. Sou de Porto Alegre. E eu era desviada dos caminhos do Senhor e Deus veio me chamando. Bom dia, Josailton. E Deus ele foi me chamando e eu fui ouvindo a voz dele. Bom dia, Juan. Eu fui ouvindo a voz dele e eu falei, Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero voltar para o amor da primeira casa, eu quero voltar. Passei 12 dias em coma, começo do ano, tentativa de homicídio, sou um milagre. Amém, Alan, meu Deus, que Deus te abençoe, Alan, Deus tem um grande propósito na tua vida. Sofri um acidente esses dias, estava levando o meu... Escola, mas Deus... Gente, eu acredito muito que às vezes Deus permita essas coisas acontecerem, assim como Ele permitiu o acidente na minha vida, para que a gente se volte para Ele, porque Jesus, Ele permite as coisas, mas Ele nos livra do pior, porque assim como eu podia ter morrido, como podia ter acontecido alguma coisa, podia ter acontecido com vocês também, mas Deus, Ele foi misericordioso. Bom dia, William. Ele foi misericordioso de salvar vocês, de libertar vocês disso, assim como ele foi comigo. E eu acredito que Deus tem um grande plano na vida de vocês, assim como ele tem na minha vida. Porque por muitas vezes eu tentei me encaixar em coisas do mundo. Gente, eu era DJ, eu tocava na noite, eu vivi uma vida de promiscuidades, eu vivi uma vida de para satisfazer a minha carne.
Eu vivi uma vida para satisfazer os meus prazeres. Eu literalmente era serva de Satanás na mão dele. E Deus, ele me resgatou de lá e ele me trouxe alívio, ele me trouxe uma nova história. E ele me mostrou exatamente o chamado que ele tinha na minha vida, exatamente o porquê eu fui feita, o porquê eu fui resgatada por ele. E assim como ele fez comigo, eu tenho certeza que ele está fazendo com vocês. E você não está nessa live por acaso. Porque nada é coincidência quando Deus está no meio. Nada é coincidência quando Deus está agindo na nossa vida. Então, eu te falo hoje, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Deus, ele gosta de pessoas posicionadas e às vezes precisa uma decisão, é um sim para Deus que muda toda a nossa trajetória. E como eu falei lá no começo, a trajetória com Deus, ela não é sem luta, mas ela é com Deus ao nosso lado. E hoje eu posso falar com convicção que da onde Deus me tirou e aonde Deus está me colocando, num lugar de paz, num lugar de alegria, num lugar de tranquilidade. Deus, ele tá, assim como ele fez com o filho pródigo, que o pai estava esperando ele de braços abertos, Deus estava assim comigo e Deus está assim com você. Então, não desiste de entregar a sua vida para Deus, não desiste. Sabe esse vazio, sabe essa sensação de que falta algo? Amém, Euclides. Sabe essa sensação, Cálita, só Jesus que livre tudo na nossa vida. Exatamente, é só Jesus na nossa vida. É só Ele. E tudo é permissão dele e livramento dele também. Então, hoje eu te faço um convite. Hoje eu te faço um convite do fundo do meu coração. Quanto tempo saiu do mundo? Faz 2 anos que eu me converti, que eu voltei para os caminhos do Senhor, porque eu era desviada, eu sou filha de pastor, então eu já tinha essa trajetória com Deus, mas eu tinha me desviado dos caminhos do Senhor, e é incrível como o mundo cega a gente, como o mundo nos coloca coisas no coração que não é verdade. A gente começa a servir ao mundo como se achasse que isso é liberdade. Bom dia, Evandro. A minha casa eu não vejo. Amém. Qual denominação? Eu sou da Brasa Church. É uma batista. Eu sou da Batista. Desse jeito mesmo. Eu vejo que, pelo meu testemunho, que lá atrás eu era muito serva do inimigo, serva do mundo, e achava que isso era. Eu achava que isso era. Obrigada, Jean. Eu achava que isso era liberdade. O mundo, ele prega pra gente, Brasa Church, isso mesmo, Evandro. Bom dia, Xande. O mundo, ele prega pra gente uma falsa liberdade. Obrigada, Joelson, obrigada. O mundo, ele prega pra gente uma falsa liberdade. O mundo, ele prega pra gente que ser livre é tu sair todo final de semana, é tu beber todo final de semana, é tu se drogar todo final de semana. O mundo, ele prega isso pra gente. E aí tu fala, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Aí eu te faço uma pergunta, tu já tentou ficar 1 mês ou 2 meses sem fazer isso? Sem satisfazer a sua carne? Tu já tentou ficar 2 ou 3 meses sem satisfazer os seus desejos? Parece que quando tentamos sair as coisas ficam difíceis, pesadas. Tudo que não saímos... Exatamente. Tu trouxe um ponto muito importante. Quando a gente decide se posicionar perante Deus, o inimigo, ele se levanta de todas as formas, porque ele não quer perder aquela alma. E ele sabe que ele não está perdendo uma alma, porque através do teu testemunho, Deus, ele vai resgatar muitas outras almas. E o inimigo se levantou muito contra a minha vida quando eu desejei me posicionar, e ele se levanta até hoje. Porque eu sei que comigo muitas almas vão vir para Jesus, entendeu? Bom dia, Diego, a paz do Senhor. Então, o inimigo, ele vai se levantar porque ele sabe que não é só a tua alma que ele está perdendo, que através do teu testemunho ele vai perder outras almas. E eu costumo contar uma história que é assim, quando a gente se posiciona. Existia um homem em cima do muro. De um lado do muro estavam os anjos. De outro lado do muro estavam os inimigos, né? Satanás. E esse homem estava em cima do muro. E de um lado, os anjos gritavam para ele: pula para cá, vem para cá, pula, pula, te decide, pula para cá. E do outro lado, os inimigos, os demônios, eles estavam sentados.
fumando um cigarro, jogando uma carta, e eles estavam ali. E esse homem ficou intrigado e olhava para um lado e os anjos gritando para ele pular, e olhava para o outro os inimigos sentados, de boas. E em certo momento ele olhou para os inimigos, ele olhou para o lado que estavam os inimigos e falou assim: por que vocês estão tão calmos e não estão pedindo para eu pular igual aqui do outro lado? Por que os anjos estão pedindo para eu pular e vocês não estão pedindo para eu pular? E aí o inimigo falou assim: relaxa, em cima do muro também é nosso. Então, isso me pegou de um jeito quando eu ouvi essa história, porque o que eu entendo? O inimigo, ele não precisa te manter totalmente no mundo. Ele não precisa te manter fazendo coisas extremamente erradas. Ele só precisa te manter distraído. Ele só precisa te manter pensando que, eu faço bem para todo mundo, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada disso, então eu tô legal. Mas ele só precisa te manter distraído. Você mora onde, irmã? Eu sou de Porto Alegre, Euclides. Obrigada, Wagner. Falou de Deus, merece rosa. Obrigada, Deus abençoe, Wagner. Então, Deus, ele gosta de pessoas posicionadas e ele te quer por inteiro. Deus, ele tem ciúmes da gente, ele te quer por inteiro. Então, ele não quer que a gente fique em cima do muro sendo distraídos pelo inimigo. Porque o inimigo, ele só precisa te distrair. Então, eu te falo hoje, te posiciona, toma uma decisão. Não deixe para depois, se Deus tá te chamando. Não deixe para depois. Bom dia, Roberto. Bom dia. Não deixe para depois o que você pode, a decisão que você pode tomar hoje. Deus, ele tá assim te esperando. Deus, ele tá assim de braços abertos para você. E ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas ele precisa que você se posicione, ele precisa que você tome uma decisão. E voltando aqui sobre a palavra de hoje. Eu não sei o que está se passando na sua vida e o que você está se sentindo cansado. Mas Deus, ele tem um grande alívio para a sua vida. Amém? Eu quero te entregar essa palavra hoje. Eu quero te entregar isso do fundo do meu coração, porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou essas palavras no meu coração. Então, eu quero que você entenda, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais difícil, bom dia, Tiago, por mais difícil que esteja a situação que você está passando, Deus, ele tem um renovo para você. O diabo é o pai da mentira, irmã. É verdade, é verdade. Então, Deus, ele tem um renovo para você. Deus, ele tem um fardo que é leve, um jugo que é suave. Deus, ele quer tirar toda essa... Beijo para Manaus. Deus, ele quer tirar essa angústia. Deus, ele quer preencher esse vazio. Deus, ele quer transbordar esse vazio. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Deus, ele quer preencher tudo isso que está te faltando hoje, mas você precisa dizer sim para Deus, você precisa se posicionar. Então, eu quero hoje que você, comigo, se posicione perante Deus, porque eu sei que ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Se você me permite orar por você nesse momento, eu quero fazer uma oração com você, e logo depois eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês fazerem algumas perguntas para mim e a gente conversar um pouquinho até eu desligar, tá bom? Bom dia, abraço para Americana, São Paulo. Bom dia. Eu vou fazer uma oração com vocês, tá? E eu peço que... Eu não sei onde você tá agora. Bom dia, Fagundes. Bom dia. Eu não sei onde você tá agora, mas se você estiver em um lugar onde você possa fechar os seus olhos e orar comigo, irmão, Gaia não é de Deus, irmão. Gaia não é de Deus, Gaia é pecado. Se vocês me permitem orar com vocês, eu não sei onde você tá, mas se você estiver em um lugar onde você pode fechar os seus olhos, onde você pode meditar na palavra de Deus, se você não puder... Bom dia, Grace! Bom dia, Tocantins. Se você não puder, só medite nas minhas palavras, mas se você puder, feche os seus olhos comigo e tire esse momento para falar com Deus e entregar a sua vida para Ele. Amém? Vamos lá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos orar a Deus, entregar nosso dia, nossa semana e a vida para Ele, tá?
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu chego agora em Tua presença, Senhor, mais uma vez, Pai, para te agradecer por essa live, para te agradecer por esse projeto, para te agradecer por mais um dia, Senhor. Pai, assim como diz a Tua palavra, como Tu falaste nos nossos corações, Pai, que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, Senhor. Senhor, eu não sei, eu como humana não sei o que cada um está passando, Pai. O que cada pessoa que me acompanhou nessa live está passando, Senhor. Mas Tu sabes, Tu conhece o coração de cada um, Tu conhece a vida e a história de cada um, Senhor. Senhor, eu te peço agora engrandecidamente, Pai, entra na vida de cada pessoa, Senhor. Senhor, entra na casa, entra no trabalho, entra no coração de cada pessoa que está comigo nessa live hoje, Senhor. Senhor, que as pessoas sintam a Tua presença, Pai, que as pessoas sintam o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu colo, Pai. Senhor, que toda angústia, Pai, que toda tristeza que está no coração de cada um, Senhor amado, seja tirada em nome de Jesus, Pai. Senhor, coloca um pouco da Tua paz, coloca um pouco da Tua alegria, coloca um pouco do Teu regozijo, Senhor. Senhor, sabemos que Tu veio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Pai. Então, Senhor, não deixe que a circunstância do dia a dia, que as tristezas do dia a dia, Pai, que as decepções, Pai, do dia a dia nos afastem da Tua presença, Senhor. Senhor, assim como Tu me resgatou lá do mundo, Pai, eu te peço, entra na vida de cada um e resgata, Pai amado, cada alma que está aqui comigo, Senhor. Senhor, que esse projeto, Senhor, seja para Tua honra e para Tua glória, Senhor. Que não seja aqui glorificado pelo meu nome, que não seja nada para mim, Senhor, mas que esse projeto seja entregue a Ti, Senhor, porque Tu sabes o amor que eu tenho pela Tua palavra, Senhor. Tu sabes o amor que Tu colocou no meu coração por cada alma, Senhor. Senhor, Tu me deu um ministério de ganhar almas para Ti, Senhor. E eu sei o amor que Tu colocou por cada alma, como se fosse da minha família, Senhor. Então eu te peço, Pai. Entra na vida de cada um, Senhor amado, visita a vida de cada um, Senhor, que hoje seja um dia abençoado, que hoje seja um dia cheio das Tuas bênçãos, Senhor amado, e da Tua presença, Pai. Que isso seja o início de um ciclo abençoado na vida dessas pessoas e que elas continuem aqui comigo para ouvir a Tua palavra e ser liberta por ela, Pai, ser acolhida por ela, porque o Teu amor é acolhimento, Senhor. Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Ótimo dia, princesa. Que Deus abençoe. Amém. Amém, Jardo. Amém. Eu espero que Deus tenha falado com vocês nessa live. Eu espero que Deus tenha tocado o coração de cada um. Assim como Ele tocou a minha. Obrigada, Tamires. Obrigada. E eu sempre me emociono falando da palavra de Deus e falando com Ele. Deus, Ele sabe o amor que Ele colocou no meu coração. Deus, Ele sabe o propósito que Ele colocou. Obrigada, Tamires, que Deus te abençoe. Deus, Ele colocou um amor muito forte pelas almas no meu coração e um chamado muito gritante. Obrigada, Tamires. Que Deus te abençoe. Obrigada de coração. Bom dia, que Deus ilumine sempre. Amém, Luciano, amém. E Deus, Ele colocou esse projeto no meu coração e um amor muito forte pelas almas, porque eu sei o que é estar no mundo, eu sei o que o mundo nos faz, eu sei os sentimentos que que o mundo nos traz, e eu sei o quanto é bom estar com Deus, o quanto é gratificante ter a presença dele na nossa vida e a transformação que ele faz na nossa vida. Hoje Deus, ele transformou a minha vida e ele me deu coisas que eu nunca imaginei que ele tivesse me dado. E ele me deu. Obrigada, Enilton. Obrigada, Tamires. Vamos ver aqui. Obrigada por essa live. Deus colocou que você hoje estava precisando muito. Amém, Alan. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, Alan. Obrigada, Tamires. Obrigada, linda. Obrigada, lindona. E eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Aproveitar que a gente está aqui nessa live de começo, nossa primeira live desse projeto. E eu quero agradecer a cada um que estava aqui comigo, porque foi Deus que me deu esse projeto. E eu espero que seja um projeto lindo e um projeto onde chegue a palavra de Deus. E isso aqui não é holofote para mim, isso aqui não é números para mim, isso aqui não é nada para mim. Isso aqui é tudo para honra e para glória de Deus e por tudo que Ele fez na minha vida e que eu quero que Ele faça através da minha vida na sua vida.
Bom dia, Neilton. Bom dia, Matheus. Bom dia. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Lucileia. É a minha primeira live aqui também desse projeto. Todos os dias às 7 horas da manhã. Neilton, que Deus te abençoe. Amém, Neilton. Amém. Bom dia, Juarez. Bom dia, Josemar. Josemara, bom dia. Então, só para deixar certinho aqui com vocês, vão ser todos os dias às 7 horas da manhã, tá bom? A gente vai se encontrar aqui todos os dias às 7 horas da manhã. Eu espero por vocês aqui todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo. Não vou fazer, mas será de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, todos os dias, tá? Então a gente vai se encontrar aqui. Hoje é o primeiro dia e foi uma bênção. Eu tenho certeza que Deus tocou no coração de cada pessoa aqui. Deus falou com vocês, assim como Ele falou comigo também, porque antes de falar com vocês, Ele fala sempre comigo. A palavra de Deus toca no meu coração antes de eu passar para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode me passar, que hoje a gente vai ficar um pouquinho mais por ser a primeira e eu posso dar uma atenção melhor para vocês. Bom dia, sou do Piauí, que Deus te abençoe a sua vida, muitas felicidades. Amém, Daniel, obrigada, obrigada. Amém, José, amém, Alan, amém. Serginho Coruja de BH, beijo para BH. Saindo para trabalhar, bom dia. Bom trabalho, Alan, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe aí no seu dia. Obrigada por estar aqui comigo, obrigada por ter feito essa companhia e que Deus abençoe o seu dia, tá? E uma coisa que eu vou te falar, não deixa para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Deus está de braços abertos te esperando, tá bom? Você fala de onde? Eu sou de Porto Alegre. Amém, Tamires, amém, amém. Que Deus abençoe esse projeto, que seja um projeto maravilhoso e cheio da presença de Deus. Bom dia, eu sou do Pará e eu estou aqui na praia trabalhando em Conceição. Bom dia pro Pará. Beijo. Bom dia, que o amor e a paz de Cristo. Amém. Amém. Bom dia, Ivan. Bom dia. Bom dia, Bidene. Conheço sua cidade. Já veio para cá, Serginho? Sou de Montenegro. Montenegro é no Rio Grande do Sul, não é? Né, Antônio? Todos na sua casa servem a Jesus? Quase. A minha irmã também está desviada dos caminhos do Senhor, mas o meu pai é pastor. A minha mãe e a esposa dele, os dois são casados, continuam juntos. Mas o meu pai é pastor e praticamente toda a minha família é cristã. Mas tem uns que estão desviados, assim como eu já estive. Sou de São Paulo. Já morei em São Paulo, Fagundes. Já morei aí em São Paulo. Bom dia, Xavier. Bom dia. Qual sua religião? Eu sou evangélica, Serginho. Bom dia, que Deus abençoe sempre grandemente sua vida. Manda um alô para minha filha, Tabata. Beijo, Tabata. Beijo, linda. Olha só quem tá. Ô, Jordan, quanto tempo? Voltei, hein? Bom dia, Marta. Oi, varoa de Deus. Deus abençoe toda a sua família. Eu sou o Antônio Luiz, do Ceará. Beijo, Antônio. Que Deus te abençoe. Lambari de Minas. Opa! Minha mãe estava me ligando. Lambari do Sul. Peraí que eu perdi. Orações pela minha família. José, pode deixar. Gente, falando em orações, deixa eu dar um recado para vocês. Quem não me segue lá na rede vizinha, lá no Instagram, me segue lá, que lá eu tenho no meu link, na minha bio, tem um link onde tem pedidos de oração, onde eu faço orações por esses pedidos todos os dias. Então, se você tem um pedido de oração especial, só eu e Deus vamos saber e você. Então, você pode me mandar lá, escrever lá no formulário o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você, tá bom? Tá lá no outro. Aqui do Rio de Janeiro, beijo pro Rio de Janeiro. Eu era militar, passei em Porto Alegre, fiquei em Cruz Alta, hoje estou em São Paulo. Eita, uma pessoa viajada! Já morei em São Paulo também. Cruz Alta é frio, hein? Você é da onde? Eu sou de Porto Alegre, Xavier. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Peraí. Bom dia, Pudim da Di. Você quem esqueceu dos meros mortais. Tive um tempo fora, muitas mudanças, Jordan, mas estou de volta para honra e glória do Senhor. Você é da igreja pentecostal? Em nome de Jesus. Somos pentecostais.
Você já tinha tatuagem ou voltou depois que aceitou Jesus? Eu já tinha. Eu tenho tatuagens aqui, enfim, sou toda tatuada, já tinha. Tenho tatuagem desde os meus 19. Eu também me encontro afastada. Bora voltar para Deus, Lucileia. Bora voltar para os caminhos do Senhor. Tenho certeza que Ele tem grandes coisas para tua vida, hein? Já fui em Cruz Alta, é frio, hein? É frio, lá é mais frio que Porto Alegre. Bota frio, servindo Isa. Eita! Você é casada? Eu sou noiva. Eu vou casar. Tá vendo como Deus, ele é tão perfeito que até isso ele faz, viu, gente? Ele arranja casamento pra gente. Depois de 7 anos solteira, Deus arranjou um noivado pra mim, eu vou casar, hein? Eu sou de Corrente, Piauí. Beijo, Piauí. Que bênção. Exatamente, que bênção, Francisco. Deus, ele faz dessas, hein? Gente, deixa eu encerrar a transmissão ao vivo que eu tô fazendo lá no YouTube, aí eu vou ficar aqui com vocês, tá? Gente, que Deus abençoe a vida de vocês aí no YouTube. Que seja, a live vai ficar gravada, vai ser a primeira do nosso devocional, então que Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo, até amanhã, 7 horas da manhã em ponto.